Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Núcleo de Estudos em Estruturas, o NEST, e hoje nós vamos estar resolvendo esse exercício aqui. É uma viga biapoiada, onde nós temos um carregamento uniformemente distribuído aqui, de 5 kN por metro, e uma carga concentrada exatamente no meio, de 20 kN. Então, primeiramente, nós vamos desenhar o diagrama de corpo livre. Então, é o mesmo desenho daqui de cima, a única coisa que mudou, nós mostramos as forças dos apoios, né? Então esse apoio em A tem o VA e o HA, enquanto o outro apoio é só VB. Então, primeiramente a gente vai calcular as forças horizontais, né? Então a gente faz o somatório das forças horizontais é igual a zero. A gente está considerando esse pedaço positivo, a única força horizontal que nós temos é o HA, então o HA ele é igual a zero. O próximo passo é calcular o somatório das forças verticais. Então, se a gente fizer o somatório das forças verticais, nós vamos encontrar esse valor aqui. Então, eu considerei o somatório das forças verticais no sentido positivo, é a setinha para cima. Então, o que nós temos para cima é o VA e o VB, que a gente somou eles positivamente. Agora, as cargas elas estão negativas, se vocês repararem o sinal delas aqui, porque agora as setinhas delas estão para baixo. Então, primeiro nós temos a carga concentrada aqui de 20 kN e também nós temos a carga uniformemente distribuída, né? Que ela tem um valor de 5 kN vezes uma distância, e essa distância é de 10 metros, de acordo com o enunciado aqui. Então, nós vamos achar que a somatório de VA e VB é igual a 70 kN. Como essa viga aqui, né, ela é simétrica, os carregamentos, nós já poderíamos considerar que o VA e o VB são iguais a 35 kN. Mas no nosso caso nós vamos calcular eles ainda, né? Então a gente vai fazer o somatório de momento. Então nós resolvemos fazer o somatório de momento em A. Então, se a gente pegar aqui qualquer apoio, considerar em A, a gente vai determinar se é positivo ou negativo. Então, estou considerando aqui que o sentido horário é positivo. Então, vamos ver quem que é positivo. A carga de 20 kN, ela vai estar no meio, ela vai empurrar para baixo a viga que ela girou no sentido horário, né? Então, ela é positiva. O carregamento distribuído é a mesma coisa. Ela vai estar distribuída, vai empurrar para baixo. No caso, o VB, ele vai ser negativo, porque agora ele empurra ela para cima no sentido anti-horário, que é o sentido negativo que eu estava considerando. Se a gente perceber aqui, a gente vai ter a força do carregamento, né, que é o 5 vezes o 10 metros, vezes uma distância. Então, a distância é a metade, né, da viga, que é 5 metros, nesse caso, né? E depois, para a carga concentrada é a mesma coisa, a gente multiplica por essa distância aqui, que é 5 metros. E no caso o VB ele é negativo, a gente multiplica pela distância, que é 10 metros agora, que é a viga inteira. Então nós vamos achar aqui que o VB vai ser igual a 35 kN. Então nós achamos o VB, 35 kN, nós vamos voltar para essa equação aqui, onde VA mais VB é igual a 70 kN, e nós achamos que o VA é igual a 35 kN. Então isso a gente já consegue montar o diagrama de esforço cortante. Então o esforço cortante ele vai estar em kilonewtons. A gente começa aqui com a força de VA, né, de 35 kN, ela vai para cima. Então nós temos um carregamento distribuído uniformemente aqui. A gente calcula quanto é a carga até a concentrada, né? Então, qual que é a carga? A gente vai pegar 5 de kN por metro vezes o 5. Nós vamos achar 25 kN. Então, ela vai descer do ponto 35 linearmente até o 10, que é 35 mais 25 é 10. Na hora que chegamos aqui no 10, nós vamos descer 20 kN, que é a carga concentrada. Depois, nós vamos continuar descendo linearmente até o menos 35, né, que é a resultante dessa carga aqui, de 5 vezes 5, que é 25. Quando chegamos nesse ponto, nós temos o VB, ele sobe até o zero, então não temos problema algum no diagrama de esforço cortante. Então agora nós vamos calcular
o momento fletor, né? A gente vai começar a montar o diagrama de momento fletor, mas para isso a gente tem que ter alguns valores primeiro. Então nós temos que saber qual que é o momento que essa área que ela está causando, né? Para calcular esse momento, nós precisamos fazer uma integral, né? Então nós sabemos que a integral da força, da equação de força é igual ao momento. Então vamos achar primeiro a equação de força. Então a gente sabe que aqui é um gráfico linear, então nós consideramos que é ax mais b. Nós temos que o f de 0, considerando que esse ponto aqui é 0, esse ponto é 5. Então nós temos que no f de 0 é igual a 35 e o f de 5 é igual a 10. Então nós achamos essa equação aqui e resolvendo esse sisteminha, nós encontramos que o b é igual a 35 e o a é igual a menos 5. Só fazendo um comparativo, esse 5 é a carga Q que nós determinamos aqui no exercício de 5 kN por metro. Ela é igual aí. E ela é negativa porque é um carregamento para baixo, né? Enquanto a outra parcela constante que é somada é igual a 35, é igual ao valor de VA aqui, né? Interessante isso daí ajuda bastante se já souber isso daí. Não precisaria fazer o sisteminha, né? Então depois de fazer o sistema nós vamos fazer a integral, o cálculo da integral. Então primeiro a gente coloca que é o momento integral da força, né? Da equação de esforço cortante. Então a gente faz a integral de menos 5x mais 35, que é menos 5x ao quadrado dividido por 2 mais 35x mais uma constante. Que constante é essa? Essa constante é o valor de momento nesse ponto. Nós sabemos, aqui não é um engaste, né? Nós sabemos que nesse ponto o momento é 0. Então por isso a gente cortou aqui esse momento. Então nós achamos 112,5 kN vezes metro, né? Tá, mas existe algum método mais fácil para resolver? Se a gente analisar aqui a equação, aqui é uma equação qualquer. Na hora que nós calculamos a integral, nós estamos calculando a área dessa equação, né? Então se a gente falar que a integral de f de x é igual à área, só que a integral de f de x é igual ao momento. Então aqui eu fiz dois exemplos que vocês podem comparar, que eu estou comparando a área desse triângulo aqui, ou no caso a área desse retângulo, e calculando a integral de f de x do ponto 0 até o ponto 2. Nós reparamos que a área ela vai ser igual aqui, né? Tanto na área do triângulo quanto na área do retângulo. Então, sabendo disso, a gente pode simplificar o nosso cálculo. Ao invés de a gente achar a equação, fazer a integral, substituir os valores, nós podemos calcular a área direto nesses casos. Então, se a gente fizer uma comparação aqui da área, nós temos a área de um trapézio, que é um trapézio, onde a base maior equivale a 35, a base menor igual a 10. Isso a gente soma aí dividido por 2, depois multiplica a altura. No caso, a nossa altura vai ser essa distância aqui, que é de 5 metros. Então nós achamos 112,5 kN vezes metro. Olha só, eles se igualam, é a mesma coisa, só que aqui a gente fez um jeito mais simplificado, né? Não é sempre que a gente vai conseguir fazer isso, porque se nós tivéssemos um carregamento aqui triangular, essa equação seria uma equação de segundo grau, né? E para calcular a área, seria mais fácil a gente calcular a integral mesmo, né? A gente teria que calcular a integral. Nós sabemos então que esse primeiro ponto é 0, a equação agora ela vai ser uma equação de segundo grau. Por quê? Porque nós sabemos que é linear, e fazendo a integral a gente acha uma equação de segundo grau. A gente viu isso aqui para trás. Então ele sai do ponto 0 e vai até o ponto 112,5 kN vezes metro. Como nós sabemos que isso é simétrico, a gente já poderia fazer o desenho todo aqui. Eu fiz, a gente poderia afirmar que é desse jeito, pois é simétrico. Mas, para fins de conferir o que a gente fez, se está certo mesmo, eu resolvi calcular a área desse pedaço aqui também. Então, primeiramente, a gente calculou usando a integral, né? Então, nós achamos a equação.
a equação já deixei aqui que é menos QX, porque esse Q é a inclinação, né? Ele determina a inclinação da reta. É o mesmo, tanto para essa equação quanto para a primeira equação, que equivale ao Q, né? De menos 5. E também eu coloquei uma constante aqui ao invés de VA, pois agora essa constante é diferente, ela se inicia no ponto diferente. Então, considerando agora esse ponto igual a 0 e esse daqui igual a 5. Então, nós calculamos aqui, né? Fizemos aquele mesmo sisteminha e nós achamos a equação de menos 5x menos 10. Então, agora para calcular o momento, nós fazemos a integral e substituímos o valor. Se vocês repararem que eu não considerei uma constante aqui, eu considerei essa constante igual a 0, né? Agora vamos entender o que é essa constante aqui. Essa constante ela determina exatamente esse ponto aqui. Então ela está falando que esse ponto, eu estava falando que esse ponto é 0 aqui então, né? É certo a gente falar que esse ponto é 0? Não é certo, né? Porque ele começa no 112,5. Mas vamos entender o que aconteceu aqui. Quando nós calculamos, sem essa constante, nós achamos o valor de menos 112,5 kN vezes metro. O que é esse valor? Ele está falando que ele está diminuindo. Ele está saindo de um ponto e diminuindo 112 kN, 112,5 kN vezes metro. Então, se a gente jogasse essa constante, que seria o valor de 112,5 kN vezes metro, nós estaríamos subtraindo o mesmo. Ele daria 0 a esse momento, né? No ponto igual a 5. E é o que realmente acontece. Ele sai do ponto 112,5 e vai até o 0. Então é interessante você considerar essa constante aqui, que no caso eu não considerei, né? Agora, de um jeito mais simples, calculando a área novamente, é só fazer a área desse trapézio. O trapézio ele é igual, né? O anterior vai achar o valor de 112,5 kN vezes metro. Ora, mas a gente calculou aqui, pela equação, nós achamos negativo. Aqui nós achamos positivo. Qual que é a diferença? A diferença é que na área a gente tem que pensar o seguinte. Quando nós temos uma área que ela está acima do nível da viga aqui, né? A gente vai descer na equação. Enquanto se ela estiver embaixo, a gente vai subir. Então, no caso, a gente desceu até o 112,5. Então, a gente teria que subir agora o 112,5. Então, a gente está saindo de 112 e subindo. Aí, ele vai chegar até o 0, né? Então, bem interessante. Esse modo de pensar aqui. Acredito que esse método das áreas ele é mais simples para resolver casos como esse. Mas casos como com uma carga distribuída triangular, uma carga dessa maneira aqui, desse jeito não daria para fazer, nós teríamos que achar a equação, né? Então é interessante nós sabermos disso e também a simplificação, né? Então esse foi o vídeo. Os próximos vídeos nós vamos estar utilizando essa mesma viga aqui, esse mesmo exercício, só que dessa vez calculando os deslocamentos na barra em alguns pontos, né? Então, muito obrigado por ter assistido, até a próxima e se inscreve no canal.